Tu já sonhou em trabalhar e morar no exterior, morar aqui na Europa para conhecer novas culturas? O Itamaraty estima que tem 3 milhões de brasileiros que estão nessa situação aqui no exterior e eu sou um deles. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas, 5 passos que me ajudaram a conseguir essa vaga e conseguir esse trabalho aqui no exterior sem cidadania europeia. Então, se você quer saber como que eu fiz para vir trabalhar aqui, para morar aqui desde 2018, assiste o vídeo até o final. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Pascontaro do Pascoadev e eu vou passar para vocês aqui 5 dicas que me ajudaram a conseguir meu emprego aqui na Europa sem cidadania europeia. A primeira delas é o ensino superior. Vocês sabem que eu trabalho como programador e tem aquele papo se faculdade vale a pena, se não vale a pena. É claro que você consegue trabalhar e você consegue seu primeiro emprego sem faculdade, como foi o caso do meu irmão que migrou do zero até o primeiro emprego na programação sem faculdade. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre as faculdades de TI também, se vale a pena você fazer faculdade ou qual faculdade escolher, porque você pode aprender com bootcamp, você pode ser uma pessoa programadora autodidata, mas uma coisa que foi fundamental para eu conseguir o meu visto foi ter a graduação. Aqui na Alemanha eu apliquei para um visto que é o Blue Card, é um visto de especialista, e para você poder receber esse visto, a empresa precisa justificar as suas competências. E uma forma dela fazer isso é com a sua graduação. Então você consegue ou mostrar uma graduação que tem equivalência no país que você está indo, ou você precisa de mais anos de experiência para poder justificar essa sua contratação, porque você vai ser uma pessoa especialista que as empresas têm dificuldade de achar na Europa, e por isso que elas podem importar mesmo sem cidadania europeia. Então, a minha primeira dica para você que tem interesse e quer morar na Europa, trabalhar na Europa, faz faculdade, vai ser muito bom, especialmente se você não tem nenhuma graduação ainda, se você está no começo da carreira, se você está ali com seus 17, 18, 20, 22 anos, eu recomendo muito você fazer faculdade. Primeiro, você vai ter mais networking, você vai ter um leque maior de conhecimento e, especialmente, você vai ser apto a aplicar para esses vistos de trabalho de especialista. E a segunda dica, eu não deveria estar falando aqui, você já deveria saber, se você me acompanha no Instagram, eu falo isso direto, que você precisa saber falar inglês. Independente do país que você quer trabalhar aqui na Europa, mesmo que você for para Portugal, mesmo se você for para um país onde eles não falam inglês, no meu caso, por exemplo, que estou aqui na Alemanha e inglês não é a língua mãe deles, você vai precisar de inglês desde para falar com o recrutador, para aplicar para vaga, para fazer uma experiência técnica, para você ter o seu primeiro contato. Muitas das empresas, a maioria das empresas, na verdade, que vão te contratar, que vão contratar um brasileiro, vão importar mão de obra, são empresas internacionalizadas, ou seja, elas também contratam pessoas de outros países. E na maioria dos casos, essas empresas, o idioma delas não é o idioma do país, é o idioma inglês, até para facilitar a adaptação e para as pessoas poderem render e trabalhar melhor. Não foi o meu caso, na minha empresa eu tive que aprender alemão para poder falar, mas isso é uma outra história. Mesmo assim, todo o meu processo, desde a contratação, desde a conversa com o recrutador, desde a conversa com o meu chefe, os primeiros trabalhos são em inglês. E outra coisa que no mundo da tecnologia você vai perceber que, por mais que você esteja na Alemanha, por exemplo, você vai ter clientes na Itália, na Colômbia, no Canadá, que é o meu caso também. A gente tem um sistema de apostas e a gente tem clientes de mercados em vários países. Então eu tenho que conversar com um time que está na Colômbia, com um time que está no Canadá, que está na Índia, que está em Malta. E para falar com os clientes, a gente fala em inglês. Então, se você tem interesse de ter uma carreira internacional, se você tem interesse de, desde trabalhar remoto ou, no caso, vir trabalhar aqui na Europa, vir trabalhar no exterior, aprende inglês, foca no inglês, que é fundamental. Nem é um diferencial, é fundamental. Então esse é o segundo passo e a segunda dica que eu dou para quem tem interesse de vir para a Europa. A minha terceira dica também tem a ver com inglês e tem a ver com o seu LinkedIn, com o seu currículo. Eu sempre quis trabalhar na Europa e tudo mudou quando eu fiz um perfil no LinkedIn em inglês e traduzi meu currículo para inglês. Comecei a receber muito mais vagas e comecei a receber muito mais oportunidades. Primeiro que o modelo de currículo que eles têm, que eles esperam, não é tão parecido com o que eu tinha no Brasil. Eu não sei como que tá hoje em dia. Eu vim pra cá em 2018. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro o meu LinkedIn, como que ele era. Então vale a pena você ver, porque isso é essencial se você quer trabalhar na Europa. Você precisa ter um LinkedIn atualizado, você precisa ter um LinkedIn que seja escaneável e que atrai os recrutadores. E não adianta nada você ter o melhor LinkedIn se ele estiver em português e se você quer uma vaga para a Europa, para o exterior. Os recrutadores vão procurar LinkedIns em inglês e isso é obrigação também. Você tem que ter um LinkedIn em inglês e um currículo traduzido. Deixa eu passar o avião aqui. Então, ter um LinkedIn em inglês bem organizado, com as suas experiências,
com os seus trabalhos, com o seu currículo bem formatado em inglês também é fundamental e foi uma coisa que me ajudou e que fez mudar de chave para eu começar a receber mais vagas para a Europa, até que eu consegui achar a minha vaga aqui para trabalhar na Alemanha, em Dortmund, em 2018. A minha quarta dica é uma dica que não é tão simples de conseguir. É uma coisa que a gente tem que ter na cabeça na hora que for começar a trabalhar, e se você tem a ambição de trabalhar no exterior, vale muito a pena você prestar atenção nisso, que é ter experiência em uma empresa multinacional, uma empresa reconhecida. Porque isso também faz uma diferença no seu currículo e chama a atenção dos recrutadores. É Stats, que é Caraca, o rei do camarote. Agrega pro seu currículo. Porque o fato de você trabalhar numa empresa multinacional, que foi o meu caso, eu estava trabalhando na Walmart, que é uma empresa multinacional, e eu comecei a receber muita vaga. Eu recebia vaga direto quando eu mudei no meu LinkedIn que eu trabalhava lá. Isso é uma dica que é mais para você começar a pensar na hora que você for procurar novas oportunidades de emprego. Às vezes, vale mais a pena você ter uma experiência numa empresa reconhecida grande, que nem pague tanto quanto em outra empresa menor ou em uma empresa menos reconhecida, mas essa experiência vai agregar muito mais para o seu currículo e vai chamar muito mais atenção na hora dos processos seletivos. Então, é bom a gente pensar nisso também quando a gente está durante a nossa carreira. Se você quer ter uma carreira internacional e para o exterior, vale a pena você pensar nisso. E é uma coisa que eu queria que tivesse me falado quando eu comecei na minha carreira, que me ajudaria demais a tomar decisões na hora de mudar de emprego, na hora de decidir entre empresa X e empresa Y. Então essa é a quarta dica. Procure trabalhar em projetos grandes, em projetos de empresas reconhecidas internacionais. A quinta dica tem a ver com portfólio. Essa dica nem é tão ligada a trabalhar na Europa, é para trabalhar como uma pessoa programadora. Você precisa ter um portfólio, você precisa ter um GitHub atualizado, você precisa mostrar as experiências que você tem e o que você sabe fazer. No meu processo seletivo, o CEO da empresa, ele pediu o GitHub para mandar para os colaboradores da empresa que eu vim, para eles avaliarem. E como eu tinha feito um processo seletivo para o Walmart, que eu tinha um desafio técnico, eu consegui mostrar esse projeto que estava no meu GitHub para eles e explicar o que eu fiz, e era muito parecido com o que eles precisavam. Então isso me ajudou demais. E além de me ajudar a conseguir meu emprego na programação no exterior, também ajudou o meu irmão, como a gente falou aqui na série do Zero ao Primeiro Emprego. Ele conseguiu o primeiro emprego dele na programação, muito graças ao portfólio dele, que tinha vários sistemas de React, trabalhando com APIs, como que as empresas procuram. A da empresa que eu tô hoje, que falaram, a gente sabe, Gabriel, que você não sabe nada, digamos, e a gente vai te treinar, não tem problema, você vai ter o tempo de curva de aprendizado de 2-3 meses, mas a gente tá vendo que você quer, né, bastante, e foi assim que eu consegui, né. E para essa empresa não teve prova técnica, eles olharam só o meu portfólio. Que é muito importante, porque aí ele vê no portfólio que ele já programa, que ele já sabe trabalhar com integração de APIs, por mais que ele tenha copiado o código, só dele ter codado ou visto, é muito mais importante, é muito melhor ter um cara que já tem essa experiência só de ter feito, do né? que alguém que nunca viu nem faz ideia de como que é, como que trata uma exceção, de como que faz uma integração. Tem muita gente que nem portfólio tem, né? Então Isso. Só de ter já sai na frente, né? Já Apesar de ser bem pouquinho, o mínimo já é, hoje em dia, né? Infelizmente o mínimo já te trata como exceção. Então, para você que quer oportunidades melhores na carreira e também quer trabalhar aqui na Europa, invista seu tempo, tenha um portfólio bem estruturado, nos seus repositórios deixa o README lá bonitinho para quando algum sênior ou quando algum programador da empresa que vai te contratar for ler, entender o que você fez, entender por que você tomou as decisões que você tomou, conseguir se achar no código, até porque isso é um reflexo do que você vai produzir quando você for contratado. Então, você tem que saber se vender e o portfólio é uma maneira de fazer isso. Então, tenha um portfólio organizado, com projetos que façam sentido, especialmente para as vagas, se você tiver uma vaga em vista para as vagas que vocês querem. E agora vai uma dica bônus para vocês, que é a dica 6, seja persistente e peça feedback. Eu participei de vários processos até conseguir minha vaga aqui na Alemanha. Eu não passei em todos. Tiveram vários processos que eu falhei. E o que eu fiz? Eu extraía o melhor desses processos. O que você pode fazer? Você pode aproveitar, se você não tem um inglês tão fluente, você pode aproveitar os processos seletivos, que geralmente a primeira conversa é mais comportamental, não tem teor tão técnico, e aproveita para conversar em inglês, fica confiante, treina, porque por mais que você não passe na vaga, você vai adquirindo experiência, vai entendendo o que os recrutadores querem de você e o que você precisa melhorar. Então, desde você treinar o seu inglês até entender a parte técnica do que eles querem,
faça o máximo de processos que você conseguir, que você quiser. Se você tem um objetivo, trabalhar numa empresa na Europa que trabalha com Java ou que trabalha com React, aplica para o máximo de empresas que você conseguir que trabalham com React, que trabalham com Java, para você entender qual que é o cenário atual, para você entender o que eles esperam de profissional, qual que é o perfil que eles querem, e para você treinar inglês, as respostas, como você se vender, como você mostrar os seus projetos, como você mostrar a sua experiência, se você não tem experiência, como mostrar que você é capaz, que você já praticou bastante, que você tem um GitHub com bastante projeto, pedir quais são as expectativas da empresa para você, pedir o que eles esperam de uma pessoa que está sendo contratada, o que uma pessoa de sucesso na empresa faz, quais projetos e quais demandas você vai ter. E o melhor de tudo é pedir feedback. Se você fez um processo e não passou, manda um e-mail pro recrutador, pergunta o que você pode melhorar ou por que eles tomaram essa decisão. Aproveita para aplicar para as vagas, para fazer o máximo de processos possíveis, porque você vai ficando mais confiante, você vai tendo mais experiência, e aí quando a vaga certa chegar, você vai estar preparado para ir lá e conseguir a vaga. Então, como eu falei aqui com essas 6 dicas, o caminho não é tão simples, é longo, você precisa investir seu tempo, você tem que entender que é uma decisão de longo prazo, você conseguir uma vaga para a Europa, você não vai conseguir, tipo, em uma semana a sua primeira vaga. Então você tem que planejar sua carreira para você tomar as decisões que te levem mais perto dos seus objetivos. E eu tenho certeza que essas 6 dicas vão te ajudar. Eu queria que tivessem me falado isso quando eu comecei. Então continue estudando, lembra que trabalhar no seu portfólio, que ter um diploma e saber inglês é fundamental. E aproveita para também ser ativo na comunidade. Interaja com os outros devs, trabalhe em projetos open source para cada vez mais ter contatos e ter networking, porque isso vai abrir várias portas. E se você quer ser mais ativo ainda na comunidade, a gente tem um Discord, que a gente troca ideia, a gente fala sobre temas técnicos, sobre projetos. Então vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá também no Discord e faz parte dessa comunidade aqui do Páscoa Dev. E além do Discord, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, tu tá maluco. Se inscreve aqui no canal, Marcelo, o pessoal ainda não se inscreveu, me ajuda a te ajudar. Se inscreve no canal e curte esse vídeo para você não perder os próximos vídeos. Fechou? Então essas foram as 6 dicas que me ajudaram a conseguir meu emprego aqui na Europa. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!